Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, o centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos dele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deveis fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindas para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum ao que Deus purificou. Aleluia. Você pode ser. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns pontos nessa passagem que o capítulo inteiro, o capítulo 10, vai continuar a decorrer falando. Quando Pedro abre a boca para orar na casa de Cornélio, o Espírito Santo batiza poderosamente, e ele chega à conclusão: como é que a gente vai negar água para este, batismo na água, para estes que foram batizados com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo? Aí Deus mostra claramente o poder dele se manifestando ali, testemunhos, milagres, sinais, prodígios. Mas alguns pontos o Espírito Santo trouxe você aqui, te colocou aí para ouvir nessa noite a respeito dessa passagem. Primeiro, Deus enviou um anjo dele lá na casa de Cornélio, centurião, varão piedoso, honesto, temente a Deus. E o anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas, significa as tuas ofertas, subiram, chegaram diante de Deus. Deus, ele sonda tudo e a todos. Deus conhece tudo, sonda tudo, sonda todos. Deus ouve todo mundo. Isaías 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não te possa socorrer, nem os seus ouvidos agravados para que não te possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus ouve todos e tudo. Uma coisa é Deus ouvir, outra coisa é Deus atender. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoa. Deus faz acepção de fé, de atitude e de obediência. Isso ele faz. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15 ele fala. Diz também lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aquele que tem fé, que aquele que crê em Deus tem que se aproximar dele crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus, o Deus vivo, ele traça regras. E os seres humanos, eles não estão acostumados a se enquadrar em regras. Quando alguém se enquadra em alguma regra aí na sociedade por causa de um emprego, a pessoa se enquadra com um falso sorriso, com uma falsa alegria, com uma falsa aparência que está satisfeito, mas lá no íntimo não está. Porque as regras dos homens não é para beneficiar os outros, o pobre. A regra dos homens é para beneficiar eles. O empresário, ele não traça regra na empresa dele para beneficiar o funcionário. Ele traça regra para beneficiar ele. E se o funcionário não está satisfeito, o que ele diz? Ué, pega as tuas coisas e vai embora. Tem outro aí para tomar o teu lugar. Então as regras não é para beneficiar o homem. Nós estamos no Brasil.
As regras, as leis lançadas nesse país não é para beneficiar o pobre, claro que não. As regras lançadas nesse país é para beneficiar o próprio rico que as criou. O pobre é massacrado. Mas as regras do nosso Deus, olha só, ela tanto vai alcançar o rico, o pobre, o miserável, o que está moribundo, o que está abandonado, o que está dormindo embaixo do viaduto. Quem quiser se enquadrar nas regras dele, a Bíblia diz que Deus não lança fora aquele que se chega até ele. Quem se enquadra nas regras dele, ele transforma em príncipes, em princesas do Deus Altíssimo. Amém. Ele arranca lá da mais profunda lama que a pessoa estiver vivendo, lava ela com a palavra, e tu olha para aquela pessoa e tu não vê nem sombra do que um dia ela foi, ou que ela viveu, se enquadrar nas regras do nosso Deus. Regras de Deus, não é costume de igreja, nem a doutrina de homens, é regra de Deus. A doutrina para a igreja do Senhor Jesus é as palavras do próprio Senhor Jesus. Eu não estou falando de uso e costume, que isso é carnal, é banal, não presta. Isso é regional, é pessoal, não edifica e não produz fruto de salvação. Mas o conhecimento das Escrituras, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, disse Jesus, e são elas que de mim testificam. São elas, porque se tu não guardar as Escrituras, Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quando tu resolve guardar as regras que Deus traça, Deus ele move os céus e a terra para traçar planos dentro das regras dele para te alcançar onde você estiver. E foi assim com Cornélio. Deus traçou um plano tremendo. Cornélio, disse o anjo, as tuas orações, as tuas esmolas subiram diante de Deus. Chegou lá. Olha, tu vai mandar chamar. Aí entra outro mistério que o Espírito Santo quer tratar conosco. Tu vai mandar chamar a Simão Pedro. Simão tem por sobrenome Pedro, que está na casa de um certo Simão curtidor, que tem a casa ali perto da beira do mar, lá do rio, lá do mar ali, ó. Manda chamar ele. Ele vai pregar a palavra para você. Imagina se Simão, se Cornélio dissesse assim, se Pedro fosse um corrupto, como é os corruptos nos dias de hoje, bispos e pastores, safados, ladrões, mercenários, que tu vê aí na televisão. Imagina se Pedro fosse um deles. Cornélio ia dizer, não, com o anjo, peraí, anjo, aquele Pedro pede dinheiro aos outros. Aquele Pedro vai mandar dar oferta especial. Aquele Pedro, o negócio dele é conta bancária. Aquele Pedro vai querer vender para a gente aqui objeto ungido. Aquele Pedro... Não, aquele Pedro era um homem de Deus que guardava a palavra de Deus, estava disposto a viver e morrer por aquela palavra. Coisa raríssima de tu ver nos dias de hoje. É raríssimo de tu ver alguém querer viver e, se preciso for, morrer pelas palavras de Jesus. Deus sabe com quem Ele conta. Quem te disse que essa corja toda que tu vê na televisão, vê na internet, quem te disse que Deus está contando com aquilo? Quem te disse? Quem te disse? Tá não. Deus só conta com quem se enquadra nas regras dele, não nas suas próprias regras. Deus só conta com aquele que, quando te manda fazer alguma coisa, antes mostra Jesus mandando fazer e ele procura fazer também. Tem gente que gosta de dar regra para os outros, mas não faz nada do que manda os outros fazer. Nós temos que praticar o que Jesus mandou fazer. Eu, você, a palavra é para mim, a palavra é para você, a palavra é para você que acessou essa mensagem na internet, no canal IP Palavra de Poder, a palavra é para você que está chegando agora e que recebeu essa mensagem. Regras de Deus. Interessante. Especificou bem. Eu vou te dizer quem tu vai mandar chamar. Tem um monte de Simão por aí. Tem um monte de Pedro por aí. Mas tu vai mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e eu vou te dizer onde ele está. Ele está na casa de um certo Simão, curtidor, que tem a casa na beira do mar. Ficou claro para ele. Já sei de quem o Senhor está falando, não tenho dúvida. Amanhã bem cedo vai mandar um servo, vai mandar um soldado piedoso lá, vai chegar, tu lê a leitura, eles chegam na casa de Pedro, ficam lá, e no dia seguinte Pedro vai com eles, tremendo. Hoje, Deus pode olhar do céu e ver alguém desejando a sua santa palavra e dizer assim, olha,
Deus mandou um anjo aqui para te dizer, você que está desejando a palavra, manda chamar lá, ó, aquela, dá o teu nome, imagina, dá o teu nome, pode mandar chamar, ela vai vir aqui te pregar a palavra, manda chamar. Aleluia. Quanta gente bota cartaz em Facebook, aquele Facebook é um lixo, né? Tem muita porcaria ali, poucas são as coisas que se prestam. Só quando tu encontra alguém botando coisa que é da palavra de Deus, porque o resto... Uma menina me perguntou no outro dia, pastor, você não fica botando foto nem nada? Eu falei, porque eu não gosto dessas coisas não. Meu caso é botar coisas que envolvam a palavra de Deus. É palavra de Deus, é reino de Deus. Negócio de foto não interessa aparecer. Ninguém se converte por ver foto dos outros, por ver recadinho dos outros. A pessoa se converte pelo ouvir a pregação do Evangelho. Olha só a mentalidade dos seres humanos. Ah, pecado se eu botar foto? Para mim não é. Só que a minha foto, a tua foto, para mim é inútil. Foto transforma a vida de alguém? Grava um áudio e bota lá sobre a santa palavra de Deus que tu vai ver vidas edificadas e libertas das garras do diabo. A fé vem pelo ver e o ver a foto dos outros. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação do Evangelho de Cristo. É aí que vem a fé. A razão da fé é essa. A pregação do Evangelho de Cristo. Romanos 10, 17. Está lá escrito. Então, manda chamar Simão Pedro. Mandou chamar ele. Olha só, acompanha comigo agora então. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 16, né? E aconteceu que indo por três vezes, e o vaso tornou a recolher do céu. Deus ainda estava tratando com Pedro, preparando o espírito dele para o que viria a acontecer. Agora Atos 10, verso 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que um varão que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe, olha, Espírito com letra maior, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, ó, o Espírito Santo. Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa por causa está aqui, pela qual estás aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos a Jope. E no dia imediato, chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrou-se a seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e os achou muito que estavam ali ajuntados. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame de comum ou imundo. Aí Pedro já estava mostrando que tinha entendido a visão. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse-lhe Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas,
mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e que é justo. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra, na Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram no madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e que fez se manifestasse. E não a todos o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E estes dão testemunhos a todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentis, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, alguém porventura recusará água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogou-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Vê se aparece nessa narrativa a campanha corrente, pedindo dinheiro, objetos ungidos. Vê se aparece nessa narrativa oferta especial, amuleto para você levar para casa. Imagina, o Espírito Santo falou com ele, enviou um anjo. Aí foi lá e falou com Pedro, sou eu mesmo, vai com eles. Sou eu que estou enviando, sou eu que estou no negócio. O Espírito Santo só está onde a palavra dele está. Não tem jeito, é regra de Deus. Se a palavra de Deus não está no lugar, não tem presença de Deus, não tem Espírito de Deus. Pode gritar, pode se lapidar, se rasgar, se cortar como os profetas de Baal, como tu escuta os gritos nos dias de hoje. Podem se rasgar da cabeça aos pés. Se não tem palavra de Deus, não tem Espírito de Deus. É regra de Deus. É regra de Deus. No batismo de Jesus, por João Batista, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito desceu em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo não é pombo. Ele desceu em forma de pombo e pousou sobre Jesus. Quem é Jesus? A palavra. O Espírito Santo só vai aonde está a palavra. Não tem jeito. Aonde não tem palavra não é igreja de Deus, não tem Espírito de Deus, não tem presença de Deus. É um lugar vazio, uma casa vazia. Vai fazer eco, 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 até bater aquela hora e você cansado e ir embora para casa. Pedro falou, discursou, pregou, falou da vinda de Jesus, falou de Jesus aqui na terra, falou da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, falou da ascensão de Jesus ao céu, falou, pregou, aí o Espírito Santo vem, diz a Bíblia, caiu sobre eles. Esse caiu foi derramado, encheu eles, eles começaram a falar em outras línguas e a magnificar a Deus. Hoje Deus te pergunta, pode Deus enviar um anjo na tua casa para te chamar para pregar para alguém? Porque essa graça, esse privilégio incomparável, os anjos queriam, mas Deus só deu aos homens. Deus só deu aos homens. Deus não mandou um anjo pregar para Cornélio, mandou um anjo dizer a Cornélio que chamasse a Simão Pedro, que estava na casa de Simão Curtidor, à beira do mar lá, tinha a casa na beira do mar. Olha a responsabilidade de você amar a palavra, guardar a palavra, viver pela palavra e não aceitar nada fora dessa palavra. Não existe milagre fora da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus existem sinais do diabo que se desaparece logo depois e o objetivo final é roubar, matar e destruir. Satanás também faz sinal. Satanás também faz sinal. Mas todo o poder, disse Jesus, foi entregue a ele, nos céus e na terra. Não sobrou nada para ninguém. Em Lucas 10:19 ele disse, eis
que vos dou o poder, do poder que ele recebeu, para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então Jesus te traz hoje aí para perguntar: ele pode mandar alguém te chamar na tua casa? Ele pode mandar alguém te chamar na tua casa, bater na tua casa? Sabe por que estão batendo aí? É porque querem ouvir a palavra de Deus pela tua boca. É porque querem ouvir de você aquilo que Deus tem a falar. Aleluia. Cornélio estava numa expectativa tão grande que ele mandou chamar a família, mandou chamar os amigos, os vizinhos, ele reuniu a casa. Te prepara, gente, fica aí, ó, tranquilo, todo mundo aqui sentado. Estavam numa expectativa, numa tensão. Ele vai entrar aí, Pedro está chegando, ele vai abrir a boca, Deus vai falar, é a palavra de Deus que está chegando. Mas tu imagina se Pedro fizesse como esses mercenários do dia de hoje: quero saber quem tem 5 mil aí, quem tem 10 mil aí, quem tem 2 mil. Eu não acredito que você não tenha 2 mil aí. O Espírito Santo tinha sido derramado sobre essa hipocrisia mentirosa? Não tinha. Quero saber quem quer comprar esse CD que eu estou vendendo para ajudar. O Espírito Santo seria derramado sobre esse lixo? Não. Quero saber quem quer levar o chaveirinho da casa própria para casa. Quero saber quem quer fazer a corrente do empresário, sabonete para lavar a alma, ser associado. Sobre essas mentiras diabólicas, o Espírito Santo teria sido derramado? Pedro abriu a boca e só falou de Jesus. O Espírito de Deus só é derramado quando se prega a palavra de Jesus. É por isso que tu vê tanta gente morta, doente, em confusão, enferma, sendo feita de chacota pela mão dos homens e pela mão dos demônios, como Pedro profetizou. Mesmo Pedro. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 ao 3. Eis que vem dias. O que Pedro falou aqui lá? Abre lá, 2 Pedro capítulo 2. Aproveita. Você que está acompanhando essa mensagem, vamos ler na íntegra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, não é 1 Pedro, é 2 Pedro, capítulo 2, verso do 1 ao 3, olha o que diz a palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, como eu citei algumas aqui, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, você não vê na televisão? Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, que é o amor ao dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Está escrito ou não está aí? O que é hoje o povo na mão desses homens? Massa de negócio, de manipulação. É um negócio. É um negócio. É um negócio. Eles só querem no meio deles quem possa dar lucro para eles. Mas o Espírito de Deus só conta com quem guarda, ama e pratica a palavra de Deus. Só com quem está cheio da palavra é que o Espírito Santo vem e manda baterem na tua porta. Mandam bater na tua porta. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dia, diz o Senhor, que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas que se ouçam as palavras do Senhor. Tão desesperado. Aí fora há um desespero muito grande. Gritos vazios não alimentam o espírito do ser humano. Gritos vazios não alimentam o espírito do homem. O espírito do homem só é alimentado através da pregação, do conhecimento da palavra de Deus. Então hoje você vê o que por aí? Profetas de Baal se rasgando, gritando, 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 e Baal não os ouve, porque é morto. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer hoje: se enche da palavra de Deus, os últimos dias estão chegando. Tem anjos com ordem dada por Deus e o teu nome escrito na mão deles. Eles podem mandar alguém bater na tua porta? Podem? E como você vai estar preparado? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Que o Espírito de Deus nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Prepara. Deus quer enviar pessoas para bater na tua porta, para que você vá com outros a pregar a palavra, porque tem gente esperando para ouvir.